Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor para todos. Como nós sabemos, nós estamos passando por essa epidemia, né? E por meio desse vídeo nós achamos uma boa alternativa para que nós possamos estar dando continuidade nas nossas escolinhas dominical, nas nossas aulas. Como em continuação, né, nesse domingo, dia 12/4/2020, nós vamos estar falando sobre a segunda lição, né? Nossa lição dos jovens tem como tema o tempo da conquista. Então a gente pede que vocês façam todo o acompanhamento aí, para que nós possamos todos, né, estarmos aprendendo uma porção da palavra de Deus em uma só, né, adoração aí. Então nós pedimos que vocês acompanhem com a gente, lição de número 2, pega a sua revistinha na sua casa, aí pega a sua Bíblia, separa aí esse tempo desse vídeo para que nós possamos estar aprendendo uma porção da palavra de Deus. Fizemos um cronograma também, tá? Cada semana um vai estar lecionando aqui, né? Nessa semana sou eu, na próxima semana vai ser o Ailton, ele vai estar também lecionando sobre a terceira lição, tá? Vai estar abordando alguns temas que vai estar relatando na própria revista. Nosso tema da lição de número 2, ele diz assim: o chamado de um líder. Então, o próprio tema já é um tema assim destacante, é um tema chamativo. O texto do dia, então peço que vocês acompanhem, pegue a Bíblia, quem não tiver revista, pegue a Bíblia, aquele que a gente levou a revista, abra a revistinha. Texto do dia, ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Então se encontra lá no livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 9, tá bom? Então esse é o nosso texto do dia. Então a lição ela vai ser em cima deste texto, de Josué, capítulo de número 1. Nós temos aqui também, né, o objetivo da nossa aula. Ele é dividido em 3 tópicos. Primeiro, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar um novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Segundo, a estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse o êxito em sua missão de conquistar Canaã. O terceiro tópico ele vai falar sobre compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir a Moisés. Reconhecimento de seu chamado, compromisso com a palavra e a promessa serem alcançadas. Então são esses 3 tópicos que a nossa lição vai estar dando aí, né, fazendo-se uma base. Então nesse texto do dia, Josué capítulo de número 1, tá? Então acompanhe lá Josué capítulo de número 1. Nós vamos estar também fazendo a nossa leitura do texto bíblico, tá? Então acompanhe comigo. Vai se encontrar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso do 1 ao 9. Tá? Então diz assim no verso 1: então subiu Moisés da campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Verso de número 2: e de todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. Verso 3: e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Verso 4: e disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente lhe darei. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Verso de número 5: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Verso 6: este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor,
e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Verso de número 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Tá? Verso de número 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto, até que Moisés se cobriu. Verso de número 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordena a Moisés. Tá? Então, quando a gente está acompanhando aqui o nosso texto bíblico, ele vai se basear lá em Deuteronômio capítulo 34, verso do 1 ao 9. Então, nós lemos agora os versos 1 ao 9. Tá? Agora nós vamos para a introdução. A nossa introdução ela vai dizer assim: os líderes, tá, escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Então, isso é um tópico chamativo. Nós vamos estar abordando aí. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir o seu servo Moisés. Que tarefa difícil, não é verdade? A coragem e determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade, do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-las à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida. Então, essa nossa introdução, ela vai estar dando uma pincelada na história de Moisés e Josué, certo? Na nossa lição vai estar falando sobre o ministério de Josué, destacando-se como um tema, né? Nossa lição tem um tema, o chamado de um líder. Tá? Então, é um tema fortíssimo, é um tema chocante, é um tema que chama muita atenção, é um tema muito chamativo. E baseado nesse tema, nós vamos estar abordando sobre Josué. Tá? Então, nós vamos lá para o tópico de número 1, acompanhando lá na revista. Depois da introdução, nós temos lá, tópico de número 1, um novo tempo. Esse é o tema. Tópico 1, Moisés morreu. Então, vamos lá. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação. Mas agora, o ministério de Moisés havia chegado-se ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o seu povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que ele colhia diariamente o maná e em que se contava com a presença da nuvem e a coluna de fogo para dar a sombra ao povo, sobre o sol caustigante, e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, haviam chegado ao fim. Descontinuavam-se a chegada de um novo tempo de conquista. Então, como eu disse para vocês, aqui nesse tópico ele vai estar destacando o fim da jornada de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés também foi um grande líder, né, que estava conduzindo o povo de Israel. Passou-se pelo Mar Vermelho, várias pragas, várias coisas que aconteceram antes de chegar nesse contexto. Mas aqui nessa lição nós vamos estar dando uma ênfase maior no fim da história, no fim da liderança de Moisés. Então, Moisés agora estava morto, Moisés havia falecido, e o povo ele precisava de um líder, ele precisava de uma pessoa que pudesse conduzir o povo de Israel para levar o povo até onde Deus havia prometido, que era a terra de Canaã. Então, todos nós conhecemos essa história, mas o Senhor ele tem uma palavrinha poderosa sobre o teu coração. Se você crê, o Senhor vai falar muito com você nessa lição. Ela nos ensina, quando eu comecei a ler e aprofundar um pouquinho mais, tem um ensinamento extraordinário. Então vamos acompanhando conosco aqui. No tópico de número 2, vai dizer assim:
assuma a liderança. Então nós já falamos no tópico 1 sobre a morte de Moisés, o fim da liderança de Moisés, tá? Então, Moisés morreu, agora nós vamos para o tópico de número 2. Assuma a liderança, ele vai dizer o quê? O Senhor falou com Josué, olha o que o Senhor falou para Josué. Josué, levanta-te, pois agora, lá em Josué, depois você abre a sua Bíblia, lá em Josué capítulo de número 1, verso de número 2, ele vai dizer o quê? Josué, levanta, tá? Pois agora era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe a ordem de disparo. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é reconhecer o tempo ideal. Deus está falando com a gente aqui. Realizar a sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus exaltou Josué. Então, nesse tópico aqui, ele vai dizer o quê? Assuma a liderança. O Senhor, ele fala com a gente, através dessa lição, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. E agora eu quero te fazer uma pergunta sobre essa lição. Você tem assumido aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos? E o interessante é que aqui eu destaquei na parte levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com o Senhor é o quê? É reconhecer o tempo ideal de realizar a obra do Senhor. Você pode ter certeza que Deus ele prepara o tempo certo. Quando nós vamos lá em Eclesiastes, capítulo de número 13, ele vai dizer que o quê? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, o Senhor, ele conhece o meu, ele conhece o seu coração. O tempo de Deus não é o meu e não é o seu tempo. Nós podemos também destacar sobre assuma a liderança uma história muito conhecida que era de Davi. Davi foi levantado para ser um rei de Israel. Mas antes dele assumir essa responsabilidade, ele cuidava de ovelhas, ele cuidava do pasto. Então ali o Senhor já estava formando o caráter de Davi, para que lá na frente ele pudesse assumir coisas grandes. Eu já quero te dizer que o Senhor ele está preparando o seu caráter. Fica tranquilo, você jovem, você adolescente, Deus ele está preparando o seu caráter conforme a palavra dele. No tempo dele, ele vai abençoar a sua casa, no tempo dele, ele vai te dar um bom emprego, no tempo dele, se for da vontade dele, você vai fazer uma boa faculdade, descansa no Senhor. Se for da vontade dele, ele vai abençoar o seu relacionamento, a sua vida sentimental, você vai ter um excelente casamento. Então tudo isso é conforme a palavra do Senhor. E se nós formos ver também, referente à liderança, Jeremias, quem conhece? Jeremias, ele foi levantado também para o intuito de uma liderança. E o que eu acho muito interessante, quando Deus ele chega para Jeremias e fala: Jeremias, eu estou hoje te levantando. Ele estava decretando: Jeremias, te chamei. Aí Jeremias fala: mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei, não vou saber lidar com essa situação. Então nós temos aqui algumas características de liderança, e independente do que esteja acontecendo na sua vida, assim como liderança, nós vamos entender como uma responsabilidade daquilo que o Senhor tem para você. Talvez para entoar um louvor, talvez você tenha um dom de ministrar uma palavra, de dar um ensinamento. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Aquilo que é seu, Deus te entregou para que a tua vontade seja feita na sua vida, que a vontade de Deus venha a ser feita na sua vida. Então, que nesse tópico nós possamos entender: assuma a sua responsabilidade, assuma a liderança que Deus colocou em suas mãos. Se é para liderar a sua casa, se você hoje somente você serve a Deus, você é o pai espiritual da sua casa, assuma a liderança. Mas ninguém na minha casa quer saber de nada, então ora você, busca você e faça aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Então, nessa palavra, Josué assumiu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Vamos dar continuidade. No verso de número 3, nós vamos ter aqui, tem a iniciativa. Então, essa lição ela é uma lição extraordinária. Ela vai falar sobre
assumir a responsabilidade, assumir uma liderança, tá? E depois ela vem dizer, tem uma iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi, passa este Jordão, para Josué, passar este Jordão, tu e teu povo. Depois nós vamos lá. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar, rumo a Canaã. Passar o Jordão significa rompimento com imobilismo e a tomada de posição. Agora eu quero te dizer, chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Olha que forte. Primeiro, você assumir a sua responsabilidade, a liderança. No tópico 3 ele vai dizer, tenha iniciativa. Olha o que ele nos diz. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Ou seja, o que passou por Moisés, eles estavam rodeando, mas não chegaram na terra prometida. E aqui Deus levantou José e disse para ele assim, não haveria mais rodeios, Josué, rodeios, acabou. E ele diz assim, passar o Jordão significa um rompimento para imobilismo, ou seja, ele estava dizendo que era um rompimento para o comodismo. Se você está acomodado, se você não ora mais, se você não assumiu aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, é tempo de nós despertarmos. Jovem, adolescente, às vezes muitas pessoas não dão critério para mim, para você que é jovem, que é adolescente, mas eu quero te dizer, Deus ele tem uma obra grande na minha e na tua vida. É tempo de rompimento ao imobilismo, é tempo de nós rompermos aquilo que está nos travando na presença de Deus. Adore com o coração, louve com o coração, faça aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, rompe, porque eu e você somos jovens. Jovens, eu vos inscrevi porque sois forte. Eu e você é forte. Olha que João ele escreve na sua carta que nós somos fortes. Nós somos jovens, nós temos fôlego de vida, nós temos uma energia extraordinária. Mas eu quero te dizer, você jovem, você adolescente, invista a sua energia na presença de Deus. Que você pode ter certeza que você vai colher frutos maravilhosos. Eu digo por mim, eu investi e até hoje eu invisto a minha vida no altar, a minha vida na presença de Deus. E aqui nesse tópico ele vai dizer rompimento de imobilismo. Deus está dizendo para a sua vida, é momento de nós romper aquilo que está nos impossibilitando de fazer a obra de Deus. Se é aquele sentimento que você talvez esteja gerando em algum relacionamento, corta. Se é alguma amizade que está fazendo você afastar de Deus, corta. Se é algo que está afastando você de ler a Bíblia, de você buscar uma intimidade com Deus, corta. Se é algo que não deixa mais você orar, corta. O momento é de imobilismo, ou seja, é momento de nós desatarmos aquilo que está nos travando na presença de Deus. Eu quero te dizer, você, eu jovem, você adolescente, você jovem, vai ser o futuro pastor, você vai ser o futuro missionário, você vai ser um futuro levita, um futuro músico, e para isso você precisa hoje romper esse imobilismo, isso que trava a minha e a tua vida na presença de Deus, amém? Então, continuando a nossa lição. Tópico de número 2, essa lição ela é extraordinária, é maravilhosa, é muito gostoso você ler a palavra de Deus e se aprofundar cada dia mais e todo dia buscar viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tópico de número 2 diz assim, conselhos para a conquista, não despreze ninguém. Olha que interessante, Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, Josué 1:2, depois você dá uma lidinha lá. Separa na sua semana para você ler o livro de Josué por inteiro. Você entender o que Deus fez, foi extraordinário. Isso é um exemplo de liderança, de assumir uma grande responsabilidade. Ele estava preparado e você está preparado para fazer a obra do Senhor. Deus está te preparando. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, olha aí, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. Os
Senhor aprovou a sua geração, a sua segunda geração de hebreus, e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, a missão dele era de conduzir todo o povo, conduzir todos independente de qualquer contingência. A terra prometida aos patriarcas, certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra de promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois nos conhece muito antes do nosso nascimento. Quando nós vamos ler lá em Salmo número 39, do verso 1 ao 4, ele diz sobre a sarça que Moisés viu no Sinai, a qual queimava, mas não se consumia. Representava bem tal circunstância esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região. Era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para manifestar o seu servo Moisés, talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, Deus usa, olha que maravilhoso, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta era suficiente para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Olha o que o tópico de número 2 vem nos dizer, que nós não desprezamos ninguém. Quem daria alguma coisa para essa sarça? O Senhor usou essa sarça para que falasse com Moisés, para que despertasse ele. E Deus ele está dizendo para mim e para a tua vida, o Senhor ele trabalha nas coisas simples, nas coisas pequenas, naquilo que nós às vezes não damos nada. Mas o Senhor ele está dizendo, não despreze ninguém. Não despreze os conselhos da sua mãe, não despreze o conselho do seu pai, não despreze o conselho do seu líder, não despreze o conselho do seu pastor. Assuma, pegue a palavra, receba a palavra, viva a palavra e não despreze ninguém, como nós estamos aprendendo nessa lição. A sarça simbolizava ali algo, às vezes muito simples, algo que ninguém poderia dar nada, mas ela tinha sua qualidade aos olhos de Deus. Eu quero te dizer que independente também daquilo que as pessoas acham de você, que sua família, aquilo que as pessoas ao seu redor pensam, quero te dizer, você tem valor. Você tem valor para o Senhor. Ah, mas eu não sei falar muito bem, mas o Senhor ele vê o teu coração. Ah, eu não sei louvar muito bem, mas o Senhor ele recebe o seu coração. Ele sabe, ele conhece, ele sonda o meu e o teu coração. Davi era pequeno, ninguém dava nada, mas o Senhor tinha obra, e na tua vida também. Deus ele tem obra na sua vida, mesmo que muito te despreze, mesmo que muito não te dão o valor devido. Deus ele tem uma obra. Deus ele tem que separar daquilo que ele prometeu para a sua vida. Ele tem uma história para a sua vida, mas para isso nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Continuando, nós vamos para o tópico de número 2, que vai dizer, não se esqueça de Moisés. É muito interessante. Nesse tópico vai dizer, outro fato bastante interessante. Observando na fala inicial de Deus a Josué, foi, como eu disse, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que eu, meu servo, te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que se colhe são nada, mas Deus que dá o acréscimo. Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas de algo que começou há séculos antes que Abraão saiu de Ur dos Caldeus.
Por mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. O próprio título diz, não esqueça de Moisés, ou seja, Deus nesse tópico, nessa lição vai falar sobre quando ele levanta uma liderança, quando ele levanta Josué, porque o reinado de Moisés já acabou, agora Deus está levantando Josué. E nesta palavra, Deus levantando Josué, Ele quer dizer para você, não se esqueça de Moisés, ou seja, Josué, ele caminhava com Moisés, ele estava lado a lado de Moisés. Josué viu as imperfeições de Moisés, Josué viu as qualidades de Moisés, mas agora ele estava liderando, ele estava assumindo o compromisso. E quando ele assume o compromisso, nesse tópico ele vem dizer, não se esqueça de Moisés, ou seja, não se esqueça daquilo que o Senhor fez lá atrás. Sabe o que o Senhor fala? Não se esqueça do milagre, não se esqueça da cura que eu te dei, não se esqueça da saúde, não se esqueça do alimento que o Senhor colocou sobre as suas mãos, não se esqueça do projeto que Deus tem na sua vida, não se esqueça da palavra de Deus, não se esqueça de viver a obra do Senhor verdadeiramente. E o Senhor está dizendo neste tópico para nós que nós não venhamos se esquecer da nossa essência. Não perca a sua identidade. Isso é forte demais. Nós não podemos esquecer. O Senhor está falando sobre este tópico. É necessário que nós voltamos ao primeiro amor, à primeira essência. No primeiro amor, na primeira essência, nós fazemos com gozo, nós fazemos com alegria no coração. Agora nós não podemos parar, nós não podemos olhar para o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que ver para aonde o Senhor nos tirou. Não esqueça de onde Deus tirou. Não perca a sua essência. Amém? Vamos lá para o nosso tópico de número 3. Diz assim, nós vamos estar dando uma adiantadinha para que o vídeo não fique muito longo. Viva, pregue e medite nas Escrituras. O próprio texto já fala, vive, prega e medite. Essa é o básico, como se diz, é o arroz com feijão para que nós possamos nos sustentar todos os dias. Viver, pregar e ler as Escrituras. Viver e não se esquecer que esse aqui é o nosso manual diário. Amém? Ao texto de Josué, capítulo de número 1, versos 7 e 8, veremos que Deus estabelece aqui 3 princípios importantes. O novo líder de Hebreu, Josué, seja fiel. Olha, 3 pontos importantes que Deus estabelece para o próprio Josué aqui no capítulo 1, versos 7 e 8. Ele estabelece aí 3 tópicos. Seja fiel. Fale a respeito da lei e prepare-se. É forte, não é? Seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei. Depois ele fala, fale a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor. No tópico 3, prepare-se quando o Senhor ordena Josué a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente conduzirás. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles deveriam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Então, essa lição ela é extraordinária. Ela tem um conteúdo riquíssimo para mim e a tua vida espiritual. 3 tópicos. Seja fiel. Seja fiel. Fale a respeito deste livro para aqueles que estão necessitando. E prepare-se. Olha para você ver. Deus ele não fala relaxado. Ele não fala despreparado. Ele não fala faz de qualquer jeito. Não. Prepare-se. Ou seja, esteja preparado. Esteja com a sua armadura. Efésios 6. Vestir a armadura de Deus. Esses são os tópicos para que nós possamos ter uma vida com Deus e uma boa liderança. Essas eram as armas de Josué. Ler a palavra, viver, ser fiel e estar preparado.
Então, na obra do Senhor, nós precisamos estar preparados. Não é de qualquer jeito. Tem que ser o melhor. Não é relaxadamente. Tem que dar o melhor. Em tudo, nós temos que dar o melhor para o Senhor. O Senhor ele tem que receber o nosso melhor. Nós temos que sacrificar o nosso eu.